people, tudo bem com vocês? E hoje eu vim fazer mais um episódio do nosso desafio Volta ao Mundo em 50 livros e vim conversar com vocês sobre a minha experiência ao ler o livro da Espanha. O livro que foi indicado lá na listinha da tag, para quem tá chegando aqui agora, tá? Eu tô fazendo esse desafio baseado na lista que a tag Curadoria tinha enviado pra gente há muitos anos atrás, já deve ter uns 4 anos, quando eu colecionava os livros da tag. Eles enviaram de brinde uma lista com 50 livros, um livro para cada país, alguns livros livros de cada continente, né, de alguns países da Ásia, da Oceania, da África, da Europa e das Américas, tá? Então eu tô seguindo a lista deles e eu tô deixando isso bem claro, gente, porque eu vou fazer uma crítica a essa lista hoje, porque eu tô começando a ficar com um pouquinho de cutuque com o tipo de livro que sempre é indicado por essa lista, tá? Então, mas vou falar um pouquinho do livro, né? O livro que a tag indicou para a Espanha, a gente tá na Espanha agora, é o República Luminosa, o autor é o Andrés Barba, tá? Só que, começando já a falar do livro, da minha experiência, o livro não tem nada a ver com a Espanha. A única coisa relacionada com a Espanha nesse livro é o autor. E aí acaba, sabe? E aí eu fico assim, tá, não é a primeira vez que isso acontece na lista, tá? Quem tá acompanhando o projeto comigo, eu sei que demorou bastante tempo para eu fazer, né, esse vídeo da Espanha. A gente começou na Ásia, passou para Oceania, foi para África e agora a gente tá na Europa, tá? Eu sorteei essa ordem dos continentes, sorteei também a ordem dos livros assim, gente, não é a primeira vez que isso acontece, que eles indicam um livro de um país, mas que fala de outro país. Se a ideia da lista é com que a gente conheça os países, né, conheça a literatura daquele país, através dos livros indicados, eles não estão atingindo o objetivo da lista deles, porque os livros indicados, algumas vezes, não tem nada a ver com o país de origem do autor, sabe? Daí, o que eu conheci sobre a Espanha com esse livro? Nada, nem a literatura aqui. Então, aí vem aquela questão, né? O que é considerado literatura da Espanha, né? Tipo assim, pra mim, a literatura da Espanha não é só o autor ser espanhol, mas ele ter sido escrito, sei lá, ou, entendeu? A literatura de um país é só porque o autor é daquele país? Porque esse livro me fez questionar, porque esse livro aqui fala de um país qualquer da América Latina, e o autor deixa isso bem claro no começo do livro, tipo assim, essa história é uma história fictícia, sobre um acontecimento e em uma cidade fictícia que está na América Latina. Então, o que isso aqui tem a ver com a Espanha? Nada, só porque o autor é espanhol. E é isso, eu não sei, vocês vão me dizer aí nos comentários, entendeu? Tipo, literatura espanhola. Pior que é, né? Tipo assim, o autor é espanhol, mas isso aqui não tem nada a ver com a Espanha. Eu acho que me deixou com um pouco de cutuque é que, tipo assim, como a ideia do desafio Volta ao Mundo em 50 livros é você conhecer aquele país, né? Você conhecer um pouco do país através do livro, através da literatura, não tá atingindo o objetivo. Eu acho que, tipo assim, se fosse em qualquer outro momento, eu pegasse esse livro aqui e ia, tipo, não, beleza, o Andrés Barba, ele é espanhol, mas ele tá falando de um problema que acontece em muitos países da América Latina. Ok, mas não é esse o intuito de você fazer um desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Você fazer um desafio Volta ao Mundo em 50 livros, o intuito é você conhecer um pouco de cada país através da literatura dele. Então, se os livros indicados não tem nada a ver com aquele país, tipo assim, mesmo que fosse um romance, uma coisa fictícia, mas que se passasse na Espanha, que citasse cidades da Espanha, que citasse ruas da Espanha, você ia conhecer o jeito das pessoas interagirem naquela cultura. Mas isso aqui não tem nada a ver, a história se passa em algum lugar fictício da América Latina. Não tem nada a ver com a Espanha, e não é a primeira vez que isso acontece. Já aconteceu com alguns livros que eles indicaram na África.
no continente africano, né? A gente fez alguns países ali e isso tá começando a me irritar, porque não é o objetivo de eu estar fazendo o desafio. E outra coisa também, na lista da tag tá me irritando é que, tipo assim, ok, se você vai... Cara, a Espanha tá no continente europeu e tem séculos de literatura. E aí eles vão e indicam um livro contemporâneo, porque, tipo assim, eu não consigo... Cara, cada dia que passa, eu concordo mais com a Tati Feltrin do canal TLT. Eu não concordava antes, mas ela... Cara, os livros que eu estou lendo me dizem que ela está certa. Estão só confirmando que a opinião dela está certa. Não tem muitos autores contemporâneos bons, tá? E não estou falando de autores brasileiros apenas, no geral. Porque eles ficam querendo te enfiar crítica social o tempo todo goela abaixo, e isso tá começando a ficar chato, porque sim, a crítica social é importante, eu já falei sobre isso em algum vídeo lá pra trás, é importante a gente falar sobre os problemas que as nossas sociedades, né, no caso que os países, que as sociedades têm, é importante falar, é importante, mas se você vai se dispor a escrever um livro com crítica social, tem que ter um fundamento, tem que ter um motivo, tem que ter um pra quê. E na minha opinião, se você vai escrever um livro com crítica social, você tem que pensar numa lógicazinha, tipo quando a gente faz redação do Enem. Na tua conclusão, você tem que tentar imaginar, né, no desfecho daquela história, uma possível solução pro problema que aquela crítica social que você fez narrou. Então, tipo, se você se dispõe a escrever um livro de 150 páginas sobre um problema de uma sociedade e você não dá nenhum tipo de solução, pra que você escreveu aquele livro? Porque, tipo assim, só falar sobre o problema não adianta. Ai, mas é importante fazer um retrato da sociedade da época. Pra que, se você não vai sugerir uma sugestão para que no futuro quem leia este livro tenha uma noção, tipo assim, se aquilo mudou, não mudou, o que fazer, sei lá. Eu tô começando a ficar muito irritado com esses livros contemporâneos que só querem fazer crítica social, que não tem, primeiro, às vezes não é bem escrito e não tem fundamento, tipo, beleza, vai falar do problema? Ok, o que pode ser falado sobre aquele problema que não se foi falado ainda? E qual tipo de solução você vai oferecer para aquele problema? Porque, tipo, criticar só por criticar tem fundamento? Vai resolver alguma coisa? E este livro me irritou profundamente neste aspecto, porque não é o primeiro livro da lista da tag que traz crítica social. Na verdade, 80% deles são críticas sociais, e eu fico pensando, ok, estamos criticando, mas o que estamos resolvendo? Sabe, assim, tipo, pra que, cara, muito melhor indicar um livro de ficção histórica, um romance histórico, que você vai entender uma época daquela sociedade, e aí você, por consequência, entende por que hoje em dia a gente vive desse jeito, porque provavelmente no passado as pessoas viviam, né, tipo assim, as consequências das atitudes das sociedades no passado vivem até hoje. Mas assim, ficar fazendo crítica social só porque é legal e modinha, tá adiantando o quê? As sociedades estão mudando? Tipo, está atingindo quem deveria atingir? Porque, tipo, pra mim, e tá ficando chato, porque todos os livros da tag, dessa lista do Desafio Volta ao Mundo em 50 livros, praticamente todos eles querem trazer uma crítica social sobre algum assunto, mas ou são muito mal escritos, igual, tipo, teve um da África, foi muito mal escrito, terrivelmente mal escrito. Ou, tipo assim, só falam de um problema específico por falar. E daí eu fico, tá, o que você quis atingir com essa crítica social? Entende? Então, tipo assim, vou deixar aqui aberto para vocês colocarem aqui nos comentários se vocês acham que fazer crítica social sem ter um objetivo de realmente causar uma mudança vale a pena. Tipo assim, só falar mal por falar mal, só criticar a situação ruim que está acontecendo naquela sociedade, tá adiantando de alguma coisa? Porque na minha opinião parece que não está. É só tipo assim, vou falar deste problema que acontece em algum lugar que nem é no meu país, porque eu quero falar. Enfim, vamos lá. Do que se trata o República Luminosa? Esse livro tem como narrador
um agente social que, após, se eu não me engano, 20 anos de um acontecimento numa cidadezinha fictícia no interior da América Latina, aqui tem um nome, tá? O nome fictício é San Cristóbal, mas aí eu joguei no Google, gente, e a verdade é que San Cristóbal é o nome de uma pequena cidade na Venezuela. Então, mesmo essa história aqui sendo fictícia, mesmo o autor deixando claro que foi tudo inventado, é o nome de uma cidade na Venezuela, tá? Mas o livro fala que, o autor deixa claro aqui no começo do livro que a história é ficcional e que a cidade não existe, mas que poderia ser qualquer cidade na América Latina. Então também ele tá pegando um pedaço gigantesco do continente americano, botando todas as cidades e todas as comunidades no mesmo balaio e falando: isto daqui acontece em todas e em qualquer cidade da América Latina. Eu sou da América Latina, né? Tipo, eu sou do Brasil, América do Sul, que faz parte da América Latina também. E assim, não são todas as cidades do Brasil que isso acontece. São em cidades muito precárias, em cidades nas quais, às vezes, a violência ou a pobreza é muito parte da dinâmica daquela cidade, sabe? Mas não é qualquer cidade da América do Sul. A cidade que eu nasci, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, não tem muito isso aqui. Existe pobreza? Sim, existe. Existem pessoas em situação de rua? Sim, existem, mas neste tipo aqui, não. Então, assim, entende? Tipo, eu acho que seria melhor, já que o autor se propôs a fazer uma crítica social, que ele escrevesse um livro mais jornalístico, porque se ele queria falar sobre crianças em situação de rua, e que sofrem um descaso dos adultos, ele poderia muito bem ter pegado qualquer notícia de um jornal e trabalhado em cima de um fato verídico, porque simplesmente falar assim, essa cidade é fictícia e é em qualquer lugar da América Latina, me irritou também. Então, enfim, a história é inventada, mas ela quer causar no leitor desde o princípio um incômodo em relação ao fato de existirem crianças em situações de rua e que os adultos viram a cara pra isso e que os adultos não resolvem nada, sendo que, tipo assim, ok, alguns adultos têm o poder para resolver o problema, os políticos adultos que foram eleitos pela população para lidar com problemas sociais, né? Eles sim deveriam estar prestando atenção, mas o livro é narrado muito de um jeito como se, tipo assim, a culpa é de todos nós. Só que aí quando a gente fala que a culpa é de todos nós, o que isso quer dizer sobre os nós, né, as pessoas que de fato estão lá nas ONGs, tirando as crianças da rua todos os dias, as pessoas que distribuem sopão para as pessoas em situação de rua, as pessoas que estão fazendo doação, as pessoas que ajudam com doação de alimento, com doação de mantimento. Então, tipo assim, não são todas as pessoas que viram a cara para isso. Eu entendo que, como sociedade, talvez mais do que a metade das pessoas não se importe, ou se importe, mas não faça nada. Mas essa generalização no sentido de que, tipo assim, os adultos não se importam com as crianças em situação de rua. Sim, porque eu sou uma pessoa adulta e eu me importo, eu gostaria de fazer muito mais, mas o problema é que tem situações em sociedades que não adianta, não é a pessoa comum que tem que resolver, são as pessoas que têm o poder de tomar decisões que são sociais. Por exemplo, ao nível de município, vereadores, prefeitos, certo? Eles deveriam ser as pessoas que estão ali no poder, eleito pelo aquele município, para resolver questões como essas. Tipo assim, não tem como a prefeitura fazer nenhum tipo de ação, né? Tipo, criar um novo abrigo, criar uma creche para essas crianças poderem viver nessa creche. Antigamente, quando eu estudei na primeira, quarta série, eu estudei numa escola franciscana que fazia esse trabalho. Era uma escola que tinha internato. Então, quem podia pagar, a escola pagava, e as mensalidades mantinham não só as aulas para quem pagava, mas as aulas também para os internos. Os internos eram as crianças que não tinham
né, uma residência, às vezes eram órfãs, às vezes não eram órfãs, mas tinham pais em situações, né, de necessidade, de pais que precisavam de ajuda para que os filhos ficassem em algum lugar de segunda a sexta para esses pais poderem trabalhar e conseguir o mínimo sustento. Então eu estudei numa escola que fazia esse trabalho de acolhimento de crianças que talvez, se não tivesse aquela escola, estariam em situação de rua. Então a escola franciscana que eu estudei fazia esse trabalho, ela tirava de fato crianças que poderiam estar sendo negligenciadas em casa, e as crianças ficavam na escola. A gente chamava de internadas porque elas, internas, né, crianças que ficavam em regime interno porque elas dormiam na escola. Então elas moravam na escola, se eu não me engano, de segunda a sexta, e passavam o final de semana com os pais. E existiam as crianças que a gente chamava de semi-interno. Provavelmente esse termo, gente, já é antigo, porque olha, décadas que eu saí da primeira à quarta série, talvez exista um termo mais correto hoje em dia, mas naquela época a gente usava a palavra interno e semi-interno. E semi-interno eram as crianças que iam pra escola 7 horas da manhã e os pais só pegavam 7 horas da noite. E essas crianças, né, que eram internas e semi-internas, elas não pagavam a mensalidade. Elas estavam recebendo da escola esse auxílio. Então, assim, eu fico pensando, aqui o livro meio que culpabilizando 100% dos adultos, que 100% dos adultos sempre viram a cara e não fazem nada. Tudo bem que ele está narrando aqui uma situação imaginária específica nessa cidadezinha, que nessa cidadezinha foi isso que aconteceu, mas se o livro é uma crítica social e ele quer, tipo assim, expandir, fazer a gente pensar sobre o assunto, a gente não pode culpabilizar 100%. Sim, existe negligência? Existe, mas quem são as pessoas que deveriam estar tomando ações efetivas sobre essa realidade? Entendeu? Não são os nossos governantes? O dinheiro dos impostos não deveriam estar indo uma parte para resolver esta questão, proteger os menores de idade de viver em situação de rua e acontecer o que aconteceu aqui no livro? Então fica aí também essa questão, porque eu pensei muito sobre isso. Sim, né, tipo, é da responsabilidade dos adultos protegerem as crianças? Sim, mas existem situações que precisa de uma instituição maior do que um indivíduo para resolver um problema que é um grande problema. E no caso, por exemplo, da onde eu venho do Brasil, eu sinto que é falta de uma ação mais efetiva dos governantes, de pegar o dinheiro dos impostos, uma parte delas, e dirigir para ajudar as crianças que estão ou em situação de rua ou que estão sendo negligenciadas para os pais. E não é só jogar a criança num orfanato, é de fato acolher essa criança, entendeu? Enfim, o que acontece nesse livro aqui? O narrador tá lembrando de fatos que aconteceram cerca de 20 anos atrás nessa cidade fictícia, e ele era o agente social de nível mais alto. Ele era tipo que o chefe do gabinete da assistência social. E aí ele conta um pouco, né, sobre como era a realidade dele, da esposa e da filha, uma enteada, na verdade, e ele conta, né, como contrastou essa realidade. Ele conta como que era a realidade do dia a dia da cidade, e que um belo dia, um grupo de cerca de 32 crianças chegam na cidade. São crianças entre 8, 9 e no máximo, tipo, 13 anos. Então são ali crianças e pré-adolescentes. Esse grupo chega de uma vezada só, misteriosamente, na cidade. E esse grupo de cerca de 30... Porque no começo tem menos crianças, e daí, durante a história, algumas crianças mesmo da cidade acabam desaparecendo, e eles descobrem depois que essas crianças foram parar no grupo dessas crianças que chegaram. Então, no final das contas, eram 32 crianças, mas eu acho que no começo era cerca de 25, 26 crianças. Mas esse grupo de crianças chega misteriosamente lá, começa a morar na rua e, cara, cerca de 30 crianças moradoras de rua, elas precisam conseguir comer de alguma forma. Então elas começam a pedir dinheiro, elas começam a mexer no lixo, elas começam a fazer pequenos delitos aqui e ali. E no começo é aquilo, todo mundo vira a cara. Todo mundo meio que finge que aquilo não está acontecendo, mas ao mesmo tempo toda a sociedade da cidade fica assim, porque a gente tem que tomar conta dos nossos filhos, tipo assim. E ele fala muito sobre isso aqui no livro, tipo assim, os nossos filhos, né, os filhos que têm casa e que estão com os pais, não são iguais àquelas crianças, né, tipo assim, lá na cidade eles separam muito isso.
E aí, um belo dia, essas crianças, elas têm um comportamento muito diferente, porque apesar delas terem chegado ali na cidade, elas não falam espanhol, que é a língua local, elas falam uma língua que ninguém entende. E elas começam a pedir dinheiro, elas começam a fazer pequenos delitos, remexer no lixo, sujar um pouco mais a cidade, porque, gente, já era uma cidade que tinha um problema social. Essa cidade já tinha crianças da própria cidade que pediam dinheiro, que pediam coisas no sinal. Então não é como se o problema de crianças que trabalhavam na rua, que pediam dinheiro, não existisse antes da chegada desse grupo de crianças. Eles já tinham problemas sociais que já eram ignorados, mas o fato desse grupo grande de crianças chegar meio que abriu os olhos deles para os problemas que já existiam e para o novo problema que essas crianças estavam causando ali. Só que aí, um belo dia, a gente já sabe o final trágico dessas crianças, tá? Ele fala, se eu não me engano, na segunda ou na terceira página, porque como ele tá 20 anos no futuro lembrando do que aconteceu, ele já fala que as crianças, todas as 32 crianças morreram. Aí, o livro todo é para você chegar no ponto que você descobre como essas crianças morreram, tá? E aí chega um belo dia que, depois de alguns meses essas crianças estarem ali, do prefeito já ter sido alertado, ele como líder ali, né, da assistência social, as pessoas já estavam cobrando que ele fizesse alguma coisa em relação a essas crianças, já estava ali um clima de... Na cidade, a cidade já detestava esse grupo de crianças, né? Porque, tipo assim, as crianças que já estavam em situação de rua, mas que pertenciam àquela sociedade, todo mundo meio que fingia que não via, mas quando esse grupo grande de crianças chegou, aí a cidade não queria, porque eles não falavam a própria língua, porque eles eram diferentes, porque provavelmente eles dormiam e moravam numa floresta que tinha ali perto. Só que aí um dia, um grupo de crianças tava brincando no estacionamento de um mercado, e aí um adulto, o segurança do mercado, agride uma criança que tava ali. Se eu não me engano, a criança entrou para poder pedir alguma coisa, aconteceu alguma coisa ali com as crianças, que elas entraram no mercado, e aí uma delas foi espancada pelo guarda, pelo segurança do mercado. E quando isso acontece, a criança que apanhou vai pra fora, as outras crianças começam a se reunir e elas invadem o mercado. Um grupo aí de cerca de acho que 5 ou 7 crianças invade o mercado, e nessa invasão o livro não deixa isso muito claro, mas o que eu senti é que, tipo assim, essas crianças ficaram com raiva do que o cara fez com um dos seus, e elas entraram pra roubar o mercado. Não pra roubar, na verdade, elas entraram pra vandalizar o mercado, tipo, jogar tudo no chão, tipo, quebrar as coisas, como se fosse uma retaliação pelo cara ter agredido uma das crianças. E aí, na confusão, algumas das crianças pegam facas que tinham no açougue do mercado e acabam matando algumas pessoas que estavam ali fazendo compras no mercado, sabe? E isso vira um grama, e elas fogem, e aí as crianças desaparecem da cidade, tipo assim... Acredita-se que elas voltaram pra floresta, da onde eles acham que as crianças saíram, mas, tipo assim, nunca, mesmo ele contando a história 20 anos depois, não se sabe exatamente da onde as crianças vieram, sabe? Existem algumas hipóteses que elas tenham fugido de algum cativeiro, de algum lugar ali, tipo, ou de tráfico de pessoas ali no meio que tinha ali, né, tipo, algum tipo de casa ali no meio da floresta, tipo, algum esconderijo no meio da floresta, ou elas podiam ter fugido, né, em grupo de algum cativeiro de tráfico humano, ou elas podiam ter vindo já de alguma outra cidade. Não se sabe de onde aquelas crianças surgiram. E aí, depois do incidente do roubo, não é roubo, porque elas não entraram para roubar, elas não roubam nada, elas meio que vandalizaram o mercado. Na minha opinião, o livro não fala claramente sobre isso, mas claramente, na minha opinião, que elas fizeram o que fizeram, tipo, tentaram destruir o mercado em retaliação do que o guarda fez com uma das crianças, e elas somem, e aí a cidade entra em pânico, tipo assim, existe esse grupo de cerca de, né, antes de algumas crianças sumirem da cidade, porque é nesse momento que algumas crianças da cidade começam a sumir e se unir a esse grupo de crianças. Então,
No final das contas, são 32 crianças, então, tipo, esse grupo de 32 crianças que vandalizou o mercado e matou algumas pessoas que estavam ali fazendo compras, esse grupo some, e aí a cidade começa incessantemente a cobrar das autoridades que as autoridades façam alguma coisa, só que não se sabe onde essas crianças foram parar. E esse narrador, que era ali o líder da assistência social da cidade, ele é uma das pessoas, junto com o prefeito e ali de alguns assessores, acusados de terem que fazer alguma coisa, custe o que custar. E esse custe o que custar é de fato custe o que custar mesmo. A cidade quer que essas crianças, que as autoridades garantam que essas crianças nunca mais vão voltar. E aí, depois que as crianças da própria cidade começam a assumir, os pais começam a exigir que, tipo assim, os filhos de volta e que essas crianças misteriosas nunca mais voltem. E assim, as crianças de fato não estavam fazendo muito. E aí o autor também aborda muito sobre a questão do que é infância. O que é infância e como que uma nova sociedade ali estava surgindo entre aquelas 32 crianças no final, porque elas tinham uma língua própria, que não era nenhuma língua falada no país, elas se comunicavam de um jeito específico e elas tinham uma interação de um modo muito específico, que misturava a inocência da infância junto com uma sabedoria e uma sagacidade muito grande de crianças que tiveram que internamente se cuidar de si mesmas desde muito pequena. Então elas tinham essa coisa de saber, entre muitas aspas, se virar, mas elas ainda eram crianças. Então o jeito que elas interagiam umas com as outras era muito infantil e muito adulto ao mesmo tempo. Esses dois mundos se chocavam o tempo todo, porque elas tinham as brincadeiras inocentes, elas tinham uma linguagem própria, um jeito de agir próprio, mas eram crianças que fumavam, eram crianças que tinham que, tipo, achar comida no lixo. Então elas perderam muito da inocência da infância, mas elas ainda eram crianças e elas ainda eram infantis, sabe? E o tempo todo o narrador fala sobre isso. E realmente, essa questão do que é infância, isso é muito interessante no livro, essa discussão, sabe? E aí a cidade fica inteira enchendo o saco das autoridades, cobrando que alguma coisa tem que ser feita. Tipo assim, os filhos que sumiram têm que voltar e eles têm que dar conta de onde estão essas crianças. Daí eles começam a fazer buscas na floresta. Eles ficam cerca de 2 meses fazendo buscas nessa floresta e não encontram nada. Até que o pai de uma das crianças começa a fazer um alarde muito grande de uma das crianças desaparecida. E esse auxiliar, né, esse assistente social junto com o prefeito resolvem que eles vão juntar todos os policiais da cidade, tipo 143 homens, eles vão fazer uma grande busca na floresta e que eles só precisam pegar uma criança, eles só precisam de uma criança para poder prender essa criança, para poder ela falar onde as outras estão. E de fato, nessa busca eles conseguem capturar uma criança, só que a criança que eles capturam não era uma das 20 e pouco crianças que chegou, era uma das crianças da própria cidade que tinha fugido. Então, essa criança que eles pegam na floresta é uma criança recém-chegada, né, recém-inclusa ao bando das crianças. E eles prendem essa criança e eles têm a brilhante ideia de torturar essa criança, não fisicamente, mas psicologicamente. A ideia é não deixar o garoto dormir até que ele comece a entrar naquele estado de falta de sono tão grande que ele começa a delirar e aí ele vai começar a se sentir mal e aí ele vai falar. E é justamente isso que acontece. Eles até alimentam o garoto, mas eles dão pouca comida porque eles queriam realmente manter este garoto em estado de muita fome, muito sono, muita exaustão, até que ele começasse a sair um pouco fora de si. E eles faziam a mesma pergunta o tempo todo, que era: aonde estão as crianças? Aonde estão as crianças? O menino conseguiu resistir 40 horas, só que aí chega num momento que de fato ele começa assim, sabe, tipo, a quase delirada, e ele sobe numa cadeira, olha por uma janelinha que tinha, que ele tava preso, né, só que tinha uma janelinha com barra assim na cela, e ele aponta pro bueiro, e ele fala: elas estão ali. E aí, a primeira vez também que esse menino fala em espanhol, ele vivia na cidade, ele falava em espanhol porque os pais dele eram dali, ele era dali, mas quando ele se junta ao bando das crianças, ele começa a falar a língua que as crianças falam, que é uma língua que aí depois esse narrador conta que depois de 20 anos eles meio que suspeitam que era a língua do P,
Ou algo muito parecido com a língua do P. Sabe quando a gente era criança que a gente brincava da língua do P? Que você botava o P antes de todas as sílabas, que fica tipo... cortando as palavras, sabe? Pra poder, tipo, ficar confuso e os adultos não entenderem. Era uma espécie de língua do P. Era espanhol, porém modificado pelas crianças de um jeito que ninguém que não eram as crianças que entendiam as regras daquela brincadeira sabiam. E quem descobriu isso foi uma das crianças da cidade, que era já de classe social alta. Ela achava um dos meninos bonito, né, um dos meninos do bando bonito, e ela começou a prestar atenção muito nessas crianças, e ela escrevia no diário. Ela não chegou a ter contato com esse menino, porque ela era de classe social muito alta, mas quando ela ia pra escola e voltava, ela reparava nas crianças do bando que estavam na rua pedindo, ou até às vezes brincando, e ela começou a prestar atenção. E aí foi ela, como criança, que deduziu, nossa, o jeito que eles falam não é nenhuma língua conhecida, mas lembra muito a nossa brincadeira da língua do P, e não era exatamente a língua do P, mas a linguagem que as crianças usavam, né, o idioma que elas inventaram, era um idioma inventado em cima do espanhol, porém era uma brincadeira. Então isso fazia parte ali da inocência deles. Eles inventaram uma língua que pra eles funcionava, que era tipo uma brincadeira, era como se fosse uma língua do P, sabe? E aí a primeira vez que esse menino que foi pego volta a falar em espanhol é quando ele aponta pro bueiro e fala, elas estão ali. E aí o livro termina contando como que foi o plano, né, para poder invadir o bueiro e pegar as crianças, só que o plano dá errado. Quando eles entram na rede ali, né, de esgoto da cidade, eles encontram uma câmara, um cômodo grande que eles acham que foi o cômodo usado na hora de construir ali a rede de esgoto. Tinha um espaço bem grande que era onde tinham vários armários que provavelmente, né, o autor ali chuta, porque ele não tem certeza, que foi usado como depósito de material na época da construção do bueiro. Então era no subterrâneo, tinha ligação ali com os bueiros, mas não era de fato pequeno. Então era como se fosse um espaço muito grande para guardar os materiais ali que construíram os bueiros, mas também para manutenção. Só que não era mais usado. Então as crianças estavam escondidas ali, elas ficaram escondidas ali por cerca de 2 meses. Porém, quando, né, a busca ali pelas crianças, as pessoas que estavam fazendo a busca das crianças ali no bueiro, quando elas entraram, as crianças ouviram, elas fugiram. Só que nisso que elas fugiram, elas começaram a entrar por uma passagem do bueiro, que era onde tinha tipo um cano assim, sabe cano de bueiro que é bem grosso, tipo uma anilha? Tinha um que as crianças conseguiam passar deitadas, só que era um cano que era ligado ali à vazão de água do rio. Só que aí eram 32 crianças no final, né? Mais a que estava presa. Então eram 33 ao todo, só que 32 morreram. Quando essas crianças começaram a passar por esse cano para poder fugir, o peso delas rachou o cano. E como era um cano que dava vazão para a água do rio, a equipe de busca foi alertada que tinha acontecido alguma coisa nos canos, o sistema de alarme ali, né, que tinha dentro do bueiro começou a soar, os adultos que sabiam que era fugiram, mas as 32 crianças que estavam fugindo deles não conseguiram fugir, o cano rachou e elas morreram todas afogadas devido à água do rio. Quando o cano de fato acabou de estourar, a água do rio toda entrou ali e as crianças todas morreram afogadas. É uma história muito pesada, muito triste, fala, né, do descaso ali com a questão das crianças em situação de rua, crianças órfãs, crianças que talvez tivessem fugido de uma fazenda ou de algum acampamento que estava tentando, né, fazer tráfico humano ali. Então a história em si é muito pesada, porém eu acho que não foi muito bem executada, e eu acho também que eu tô meio que desgastada com o fato dos livros indicados pela TEG nesse projeto serem sempre isso, tipo, vamos indicar um livro de crítica social. E às vezes, como a ideia novamente, ali voltando no que eu falei lá no começo,
Como a ideia era conhecer os países através da literatura daquele próprio país, indicar um livro que não tem nada a ver com a sociedade do país que você está tentando conhecer, não faz sentido nenhum. Se você quer que eu conheça um pouco da Espanha através da literatura da Espanha, você tem que me indicar um livro da Espanha, né, de um autor espanhol, que fale sobre a Espanha e não que fale sobre outro país. Então esse pra mim foi o que mais me irritou. Quando eu li ali, né, a introdução do livro, que o autor explica um pouco, né, faz tipo um prefácio ali do livro, aquilo já me irritou. Eu já entrei na leitura irritada porque eu já sabia que não ia falar nada da Espanha, não era nem uma história fictícia da Espanha, não tem nada a ver com a Espanha. Enfim, eu vou botar aqui agora a foto do próximo livro que a gente vai ler para o desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Eu espero que não seja crítica social, que não tenha nada a ver com o país de origem do autor, mas eu espero que seja um bom livro, sabe? Igual o livro A Montanha Mágica, foi o livro da Alemanha, foi um livro sensacional. Então eu espero que seja algum livro tipo A Montanha Mágica, sabe? Mas enfim, eu não lembro agora de cabeça, por isso que eu tô deixando a fotinha aqui pra vocês. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e de saber um pouquinho da minha experiência. Vamos continuar, né, o desafio Volta ao Mundo em 50 livros. Assim que eu terminar de ler esse livro, eu volto aqui pra conversar com vocês sobre a experiência, né, de leitura. E é isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, que isso me ajuda bastante. Se inscreve no canal e a gente vai se falar nos próximos vídeos. Tchau!